Olha só, uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro acabou de acontecer. Mas o mais interessante é que o jogador não tá saindo do Brasil, ele tá voltando. É isso mesmo, o Lucas Paquetá, no auge da carreira lá na Europa, tá de volta pro Flamengo. E, gente, é um negócio que quebra todos os recordes e levanta aquela pergunta, né? O que isso significa pro poder do nosso futebol aqui na América do Sul? Pra gente entender o tamanho disso tudo, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, os detalhes impressionantes desse retorno. Depois, a gente volta lá nas origens dele, na Gávea, vê como foi a jornada dele na Europa e, no final, a gente tenta entender o que essa volta significa para o futuro do Flamengo. Fechado? Então, vamos começar pelo que chocou todo mundo. A grana, os números por trás dessa negociação. Pois é, depois de muita conversa, muito boato, o martelo foi batido. Acordo fechado com o West Ham, lá da Inglaterra. 8 anos depois de ir para a Europa, o Paquetá tá de volta para casa, pro clube que literalmente o revelou pro mundo. E tá aí o número que muda o jogo. 42 milhões de euros. Isso dá hoje mais de 260 milhões de reais. Gente, é um valor que não só compra um jogadorzaço, mas manda um recado bem claro para todos os rivais, né? E só para colocar isso em perspectiva, esse valor não é só um recorde para o Flamengo, não. É a maior contratação da história de todo o futebol brasileiro. Passou por cima de qualquer outra negociação já feita por aqui. Mas o que faz essa volta ser tão especial não é só a grana, sabe? É a história que tem por trás. Então bora voltar lá pro comecinho de tudo, lá no Ninho do Urubu. A ligação do Paquetá com o Flamengo é uma coisa de pele mesmo. Ele não foi só contratado, ele foi criado lá dentro. É o que a gente chama de cria da Gávea, né? Formado desde pequeno na base do clube. Por isso que essa volta é muito mais que um negócio. É ele voltando pra casa, para suas raízes. E a ascensão dele no clube foi um negócio meteórico. Pensa só, em 2016 ele fez os primeiros jogos no profissional. Um aninho depois, em 2017, já era titular absoluto, um dos caras do time. Aí em 2019, não teve jeito. O talento era tanto que a Europa veio buscar, e ele foi pro Milan. E essa ida para a Europa foi o começo de uma jornada de 8 anos. Foi um período em que ele deixou de ser aquela promessa e virou um jogador completo, sabe? Um cara testado no nível mais alto do futebol mundial. E ele não passou batido por lá, não. Ele jogou e se destacou em 3 ligas gigantes da Europa. Primeiro, encarou a tática pesada da Itália, no Milan. Depois, achou o brilho dele lá na França, com o Lyon. E, por último, se provou na intensidade da Premier League, que muitos dizem ser a liga mais forte do mundo, jogando pelo West Ham. Então, a gente chega na grande questão, né? O que acontece quando um jogador com essa bagagem toda da Europa volta para o Brasil? Qual vai ser o impacto real disso para o Flamengo e, claro, para o equilíbrio do campeonato inteiro? Olha, só para a gente ter uma ideia do tamanho do feito, essa contratação não só quebra o recorde anterior de jogador mais caro do Brasil, ela simplesmente redefine o que é ser caro. O Flamengo está botando um novo patamar de grana no futebol nacional. E o mais interessante é olhar os detalhes do acordo. Além de um contrato de 4 anos, o pagamento lá para o West Ham vai ser parcelado até 2028. O que isso mostra? Que não foi uma loucura, um impulso. Foi uma operação financeira muito bem planejada pelo clube. Gente, um investimento desse tamanho é muito mais do que só um jogador. É uma declaração de poder mesmo. O Flamengo não está só se reforçando para o Brasileirão. Ele está montando um time para tentar dominar o cenário aqui na América do Sul nos próximos anos. A ambição é outra. E tudo isso leva a gente para a pergunta final, né? Será que a volta do Paquetá é o começo de uma nova era de domínio absoluto do Flamengo? Ou será que é um sinal de que o futebol brasileiro está recuperando a força para segurar seus craques por aqui e competir de igual para igual lá fora? Bom, a resposta para isso a gente só vai ver dentro de campo.